Paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui para mais uma lição, a lição de número 11, e aqui o título diz: Uma herança conquistada pela fé. Vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus, Pai, soberano Deus está nos céus, nós te agradecemos estarmos mais uma vez, Senhor, para estudarmos essa lição, aprendermos e continuar guardando a Tua palavra em nosso coração. Espírito Santo nos guia, nos direciona, nos orienta. Continua conosco, nosso melhor amigo. O texto áureo diz assim: Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10, versículo 23. E a síntese diz assim: Deus sabe como recompensar a fidelidade de seus servos. Gostaria que vocês guardassem bastante isso. Que Deus sabe recompensar a fidelidade dos seus servos. Nossa herança não é aqui nessa terra. A nossa herança é o céu. Aleluia. Vamos para a nossa introdução. Quero ser mais rápido em minhas palavras, para os irmãos estarem adquirindo conhecimento, mas também depois, se quiserem estar fazendo perguntas, estarei à disposição para respondê-las. Quero desde já agradecer a todos que me deixaram parabéns, me deram as felicitações, meu aniversário, dia 13 de junho. Muito obrigado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos lá. A introdução diz assim: a missão de Josué estava chegando ao fim. Nós notamos que Josué lutou as suas guerras, lutou as guerras de Israel, Foi um líder para aquele povo, um militar, um conquistador. E agora estava para chegar já ao fim da missão de Josué nessa terra. Ele já estava velho, na sua idade, mas porém com a sua mente ainda sadia, mente jovial. E ele aconselhou o povo a não cobiçar terras alheias, a não fazer alianças, como o erro que ele próprio cometeu, fazendo aquela aliança com os gibeonitas. Então ele aconselhou o povo a não fazer alianças, a manter a postura vigilante na guerra. Assim o Senhor também nos aconselha a nós estarmos alicerçados nele, não cobiçar aquilo que não é nosso, mas sim esperarmos a herança que vem de Deus. Não fazermos alianças, nós estarmos alicerçados com o Senhor, com Deus. A nós estarmos, a nossa postura em vigilância, nossa postura de guerreiros nessa guerra, para sermos fiéis até o fim. Somos soldados de Cristo, somos soldados do Deus verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de chamar a atenção para cada um de vocês que Josué fez a separação das terras, conquistadas e aquelas que ainda iriam conquistar. Então ele fez de acordo com a vontade de Deus. Olha só, a divisão do sul, de Canaã. Está em Josué 13, se os irmãos quiserem acompanhar toda a divisão que foi feita ali. Mas a divisão do sul de Canaã diz a partilha da terra conquistada. Josué envelheceu e entendeu o tempo de parar. Como é interessante isso, irmãos. Quantos que não entendem o tempo de parar? Há tempo para tudo nessa terra. O tempo de começar e o tempo de parar. Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira. Então, Josué entendeu que era o tempo, estava chegando o tempo de parar. E ele fez o que era correto. Ele dividiu as terras ali. Josué dividiu os reinos do sul para Judá e os reinos do norte para Canaã. A herança de Judá e de Calebe. Judá, irmão de José, que é uma tribo, ou seja, Judá era um dos irmãos de José. Lembra da história de José? Filho lá de Jacó, José que foi para o Egito, seus irmãos o traíram, enfim. Então o que acontece? Judá, que era uma tribo, que cada tribo
Aquelas 12 tribos foram dados nomes de acordo com os filhos de Jacó. Então, a herança aqui para a tribo de Judá está aqui, ó, que era a parte dos reinos do sul. E diz aqui na lição bíblica e também na palavra, né, do Senhor, que viria de Judá o Salvador, ao qual veio, né, que é Jesus Cristo. Mas também essa parte nos esclarece sobre Caleb. Além de falar da importância de Judá, a importância de vir dali o Salvador, Jesus Cristo, né, lá futuramente, na Bíblia aqui, nos esclarece lá futuramente, no Novo Testamento, como nós vemos lá no início de Mateus, onde diz que ele é da descendência lá da semente de Jessé, né, de Davi ali, Davi era filho de Jessé, então que era ali da tribo de Judá, enfim, a gente vê toda a genealogia para se chegar lá na parte que fala de Jesus. Então, essa parte é bem esclarecida se você acompanhar na Bíblia. É um estudo até específico para você entender melhor. Você pode buscar aí nos seus meios da internet para você entender melhor essa parte. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui, da importância de Judá, né, que recebeu, a tribo de Judá recebeu a sua herança da parte do sul, da tribo dos reinos do sul, e dali viria o Salvador. Mas Caleb, que era também da tribo de Judá, ele fez uma conquista muito importante. Ele conquistou o monte Hebron, porque nós notamos que quando lá os espias vão, lá atrás, os espias Josué e Caleb eram novos e foram espiar a terra como Moisés mandou espiar, eles espiaram e contemplaram lá naquelas terras gigantes, então compararam o povo de Israel como gafanhotos perante aqueles gigantes. E ali eles, depois foi se passando o tempo, chegou até Josué e foram conquistando as terras. Porém, o monte de Hebron não foi conquistado. Por quê? Porque lá veio uma raça de gigantes chamada Anaquins. E aqui na palavra do Senhor, não tão assim especificamente esclarecida, mas se você buscar em estudos você entenderá melhor. Mas o que diz é que com 85 anos, Caleb, com 85 anos, é neste tempo aqui da palavra, daqui da lição, na parte da distribuição das terras. Com 85 anos, né, o Caleb, ele já sabia dessa parte a qual iria dividir para ele, mas ele se referiu com clareza que o monte Hebron era para ele, era herança para ele. Por quê? Porque ele tinha firmeza na promessa do Senhor, a qual foi prometido lá no tempo de Moisés, a qual Deus fez a promessa para Caleb e fez a promessa para Josué. Então nós vamos entender aqui que nessa parte da promessa para Caleb, ele fala ali, né, para Josué, ele fala ali para o povo que os montes de Hebron seriam a parte da herança para ele. Mas lá havia ainda que gigantes, e com 85 anos ele foi. E a palavra de Deus diz que, né, o Josué, o líder, fala para ele, vai, né, e conquista, né, lá você vai ler lá nos versículos, né, tá em Josué 13, você vai ler lá nos versículos à frente, depois do capítulo 13, você vai entender melhor o que está escrito lá. Mas o que eu quero te dizer é que Josué deu a palavra a ele de firmeza, a palavra do Senhor, vai, porque é tua, a tua terra, aleluias. Assim como o Senhor diz para nós, vai, porque a promessa que eu te fiz vai se realizar na sua vida. Glória a Deus. A gente tem que acreditar, firmar, esperar e ir e fazer aquilo que o Senhor manda. E Caleb foi e venceu ali, na força do Senhor, com 85 anos, gigante Inaquim. E diz a palavra do Senhor que aquele monte era uma bênção, porque ali aquela terra tinha água, tinha leite, era uma bênção completa. O 3 diz a herança de Axa, é a filha de Caleb. Essa foi a esposa de Otiniel, que seria juiz em Israel após a morte de Josué. Recebeu eles, o casal, um dote, que era o quê? Uma terra seca. Terra seca é muito difícil, meus irmãos.
Terra seca, eu quero dizer para vocês, no sentido de hoje, é a gente falar para as pessoas da palavra do Senhor, é a gente pregar a palavra do Senhor para muitos e as pessoas não darem ouvido, as pessoas serem uma terra seca. É difícil trabalhar numa terra seca. Mas nem por isso Otiniel e Axa pararam, desistiram, reclamaram, não murmuraram. É assim que o Senhor diz para nós: estamos trabalhando com terra seca, estamos pregando, o povo não está dando ouvido, estamos fazendo a obra, estamos planejando, estamos fazendo, executando a obra do Senhor em terra seca, e essa terra não está produzindo, as pessoas não estão, parece que não estão te ouvindo, parece que não estão recebendo, parece que não estão dando ouvidos à voz do Senhor. Continua. Por quê? Otiniel e Axa, eles pleitearam um território com água, com fontes que brotavam dos montes e planícies. Por quê? Porque eles persistiram em falar com Deus, né? Em exercer a palavra com Deus, a ser insistente com Deus. E nós notamos que se Caleb, que era pai de Axa, ele conseguiu ali aquela herança que o Senhor prometeu, né? Ele recebeu aquela herança que era os montes de Hebron. Então nós notamos que Otiniel e Axa conseguiram também. Eles conquistaram, meus irmãos. Eles pleitearam, eles pediram, eles, vamos assim dizer nas palavras, eles revogaram e aí receberam essa boa herança também. Aleluias. Por isso, precisa com o Senhor. Clame a Ele que Ele vai te atender e dar aquilo que você precisa. Divisão do norte de Canaã. Aleluias. Benção. A herança de José. A herança de José, né, foi aos filhos de José, porque José já era morto. Nós notamos na palavra do Senhor, na história, né, de todo esse contexto, que quando Moisés sai do Egito com o povo, eles trazem o que? O corpo, os ossos de José. Isso foi um ordenado de Deus. Eles trouxeram, né, certamente que ele estava mumificado, era uma múmia. E os ossos estavam lá no sarcófago, era assim o costume do povo egípcio. E eles trouxeram os ossos de Josué como o quê? Algo simbólico, ao qual Deus os colocou para fazer. Que o quê? Que os ossos de José deveriam ser enterrados junto com aqueles que eram da sua linhagem. Então, nós notamos que tem uma herança lá atrás, quando Josué abençoou seus filhos, ele ali abençoou ali com a herança, né? Algo que José, ele profere as palavras abençoadoras para os seus filhos. Nós notamos isso lá atrás na história de José. Vocês podem conferir também na história de José. Depois, quando já está para chegar a morte do seu pai, né? A morte de Jacó. Nós vemos as bênçãos proferidas para os filhos de José. E aí nós notamos o que? Ó, a central de Jericó e Ai, os filhos de José, né, Efraim e Manassés receberam. E aí nós notamos o que? Nessa parte que é muito interessante também. Que a herança, ou seja, o pão lançado sobre as águas no tempo de José, veio cá na frente se mostrar a ação de José. É uma ação. O que eu quero dizer uma ação? Lança o pão sobre as águas, né? Depois de muitos dias, assim como diz na palavra. Você vai ter o resultado. O que quer dizer o resultado? Você tem uma ação hoje. Hoje você planta uma semente, mas você vai esperar o germinar dela daqui a um tempo. Tem sementes que germinam logo, tem sementes que demoram muito mais tempo. E é isso que eu quero te chamar a atenção. Que o resultado de toda essa divisão aqui de terras é o resultado de uma ação que foi lá atrás, de uma conquista, de algo lá atrás. E é assim na nossa vida. Plantamos hoje para colher depois. Tem uma ação hoje que você vai ter um resultado depois, em outro tempo. Mas também nós vamos ver
aqui, irmãos, nos próximos pontos, olha só, a passividade dos filhos de José. Eles cometeram erro. Efraim e Manassés, né? Essas duas tribos não expulsaram os cananeus das terras. E mais à frente foi um laço. É isso mesmo. Por quê? O povo de Israel se misturou àqueles cananeus. Aí você já viu o resultado. Já viu o resultado que o povo de Israel se desviou. Muitos se corromperam. Mas, não só isso. Mais à frente, na própria lição aqui, nós entendemos que a tribo de Efraim e Manassés vão reclamar com Josué. Reclamaram com Josué que a terra que eles haviam possuído ali, que eles receberam de herança, era muito pequena. A realidade não era essa, a realidade é que eles estavam murmurando contra Deus. A realidade é que eles deixaram os cananeus lá, então o espaço ficou menos. E vamos para o 3, a herança de Josué, cidade de Timate, Sera, na montanha de Efraim. Nós notamos que Josué recebe como herança essa parte, também uma promessa que Deus fez quando ele era novo. E ele recebeu. Só que ele precisou de reedificá-la, ou seja, ele precisou de mudar, de fazer várias coisas. E aí você pode pensar assim, nossa, mas ele foi um líder de Israel e lutou e conquistou e recebeu essa herança, essa terra, ainda teve que reedificar, teve que mudar, trabalhar. Aí a palavra do Senhor nos vem à nossa mente nos dizer que nós, servos de Deus, somos recompensados não aqui nessa terra, mas recompensados no céu. O céu é que tem o nosso galardão. Tudo aqui nessa terra pode ser corrompido, pode ser a ferrugem atrás, pode corroer o ouro, pode destruir, mas a herança do céu, isso daí, meu irmão, é incomparável. Nosso lugar é o céu. A divisão das terras não conquistadas por 300 anos Israel ficou em Siló, cidade de Efraim. 300 anos. Até aquela parte lá que fala sobre o sacerdote Eli. E a divisão foi ali clara, né? Foi aprovada por Deus. Foi com uma comissão para fazer ali divisão para o restante ali das tribos. Nós podemos ler na palavra para entender melhor. Se eu for falar, vai tomar muito tempo. Mas olha só, 7 tribos recebem o título da propriedade na terra. Aí você vai entender melhor como cada tribo foi recebendo as suas propriedades, enfim. 3. A herança da tribo de Levi, porque é muito importante, a lição faz a referência à tribo de Levi. Por quê? Porque Deus chamou a tribo de Levi para o santo sacerdócio. Essa era a herança. Aqui você vai entender que a herança dos levitas, a herança dos sacerdotes, daqueles que trabalhavam para Deus, trabalhavam no templo, no tabernáculo, e depois no templo, na parte já quando vem o templo, que a herança deles era trabalhar para o Senhor. Eles não receberam terras, eles receberam 48 cidades distribuídas, mas para trabalhar. Mas o que? O povo dessas cidades, desses lugares onde os sacerdotes trabalhavam, os levitas trabalhavam, eles sustentavam os levitas, sustentavam os sacerdócios. Ou seja, era através, né, de ofertas, de ajudas. Então, o povo levita é um povo também que recebeu uma herança muito boa, porque eles podiam ter reivindicado, nós queremos terras.